casa de oração e uma escola de aprendizado do Espírito. Que Jesus seja a nossa inspiração e Kardec à luz dos nossos raciocínios nos dizeres do Dr. Jesus. Todos nós, quando buscamos pelas casas espíritas, algum motivo bastante importante está por detrás da busca. Normalmente, nós buscamos um consolo ou uma resposta que nos traga esperança. É um filho que se foi, é uma separação conjugal que se avizinha que já aconteceu, é a perda inesperada de emprego, um prejuízo financeiro que abalou a estrutura familiar, uma enfermidade que se instalou que está difícil de tratamento. Ou seja, N motivos. Não importa qual seja o nosso problema. O que importa é que nós aqui estamos. E a função da casa espírita é, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abrir as portas para todos nós. E é normal que quando sentimos o nosso fardo demais pesado, a gente procura ajuda. E é normal também que quando aqui chegamos, nós tenhamos um certo receio de pedir alguns esclarecimentos. A doutrina espírita, como o próprio nome diz, tem a sua origem nos espíritos. E é aí que está a diferença das outras religiões. Todas as demais tiveram como origem pessoas, interpretando os textos bíblicos, cada qual foi criando a sua religião. E o primeiro livro que surgiu na doutrina espírita foi o Livro dos Espíritos, no ano de 1857, escrito por Allan Kardec. E posto dessa informação, vamos ao que interessa nesta noite. Eu tenho certeza, ou quase certeza absoluta, que a maioria das pessoas aqui presentes não possui o Livro dos Espíritos. Pelo menos as casas que eu tenho ido, a maioria não possui. Então, é o seguinte, aqueles que não possuem o livro, podem me procurar no final da palestra e vai ganhar um livro de presente. Eu trouxe alguns livros aqui para presentear a todos aqueles que não têm o Livro dos Espíritos. Todos aqui também já ouvimos falar de Casa Nossa Assombrada. Eu já morei em uma, tá? Era só apagar a lamparina que o show começava. O barulho dentro de casa, barulho no quintal, no curral, ou seja, barulho em tudo quanto é lugar. Pessoas andavam à noite dentro de casa, arrastavam chinelo, jogavam bolinha de gude, assoviavam, de vez em quando pegavam no pé da gente uma mão fria, era desesperador. Mas depois vai ficando normal. Pois bem, tudo isso tem a ver com os espíritos. O dia 31 de março é uma data especial na história do espiritismo, porque foi no dia 31 de março de 1848 que ocorreu o primeiro diálogo entre os irmãos Fox e o espírito de uma pessoa que se dizia ter sido assassinada na casa que eles moravam. No começo, os barulhos eram de vez em quando, e aos poucos passaram-se a ser todos os dias. Como eu disse, morava em uma casa que era assim, também todos os dias. No caso das irmãs Fox, a cidade era Hyattsville, nos Estados Unidos. Nessa pequena cidade morava a família Fox, John David e sua esposa Margaret, Kate de 9 anos e Margaret de 12 anos, suas filhas. Religião da família, metodista.
nada a ver com espiritismo. A casa era simples de madeira, como qualquer outra à época. E de repente começaram a ouvir estranhos barulhos dentro da própria casa. Batidas, arranhões nas portas, nas paredes, barulhos de móveis sendo arrastados. As camas tremiam, as mesas bailavam no ar, davam pirueta, batiam com os pés no chão. Kate, a mais nova, ela teve a ideia de conversar com aquela força invisível. E ela começou: Senhor, quer rachar, faça o que eu faço. E ela bateu palmas. Ouviu o mesmo número de batidas. E a garota continuou: agora exatamente faça como eu. Conte 1, 2, 3, 4, bateu palmas. E as batidas foram exatamente iguais. A senhora Fox então passou a fazer perguntas. Pediu ao desconhecido para dizer a idade de suas filhas. E a resposta foram um número de batidas iguais à idade das meninas. Estabeleceu-se então uma comunicação com aquele espírito. Uma batida significava sim, 2 batidas significava não. Descobriram que o espírito comunicante tinha sido um vendedor ambulante do nome de Charles Roswell, que havia sido assassinado naquela casa. E aquela casa, que se dizia mal assombrada, começou a ser visitada por pessoas que queriam conversar com os espíritos. Todos queriam saber das coisas do dia a dia, se iam conseguir um bom negócio, com quem iam se casar e etc. E todas aquelas futilidades que nós estamos acostumados. Em 1855, o senhor Hipólito Leon Denis Jardim, nascido na França, pesquisador em astronomia e magnetismo, foi convidado por um amigo para ver de perto essas manifestações. Em Paris, à época, era moda, era chique participar das reuniões com os espíritos. Hipólito Leon tinha, à época, 51 anos de idade. Ele, que já tinha ouvido a respeito das mesas dominantes, e que por várias vezes havia recusado o convite, atendeu ao apelo de um grande amigo e ele resolveu participar. Estudioso que era do magnetismo humano, acreditava ele que os acontecimentos em volta da mesa tinham tudo a ver com o magnetismo das pessoas que estavam ali. Ele não acreditava em intervenção espiritual. Ao participar de algumas sessões, o que foi acontecendo ali na mesa começou a chamar a atenção do professor. O que ele percebeu? Que muitas das respostas obtidas ali fugiam completamente do conhecimento das pessoas que participavam. As pessoas que hoje nós chamamos de médium, na época não sabiam sobre a comunicação com os espíritos. E aquelas pessoas escreviam sobre assuntos realmente totalmente desconhecidos no dia a dia de cada uma das pessoas. Como os móveis não poderiam se mover sozinhos, aguçou no professor um sentimento de investigação. Pensou ele: se as informações recebidas através das batidas disserem dos homens que já viveram sobre a terra, eu tenho que investigar. E foi aí que uma das mensagens foi dirigida ao professor. O ser invisível, que respondia através das batidas, se apresentou com o nome de Espírito da Verdade e disse que ele, Rivaio, tinha a missão de desenvolver, que seria a codificação de uma nova doutrina. E através do contato com os espíritos, o professor Rivaio descobriu que em uma de suas encarnações anteriores tinha sido um sacerdote do líder de nome Allan Kardec. Por essa razão, resolveu adotar o pseudônimo ou o apelido de Allan Kardec. Então, foi ele, Allan Kardec, codificador da nova doutrina, que iria chamar doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, ou simplesmente espiritismo. E a pedido do Espírito Verdade, Kardec utilizou um outro método de comunicação chamado sexta pião.
cima da mesa as letras do alfabeto. Sobre a mesa era colocada um cesto. E nas bordas do cesto as pessoas colocavam as mãos. E o cesto se movia em cima do alfabeto, formando frases e respondendo às perguntas das pessoas que ali estavam. Depois, canetas foram amarradas no cesto. E o cesto passou a escrever sem contato de pessoas. Mais tarde, os cestos foram substituídos pelas mãos dos médios, que hoje nós conhecemos como psicografia. Kardec fazia as perguntas e os espíritos, através dos médios, respondiam. Todas as respostas eram criteriosamente analisadas. E Kardec era tão minucioso que Camille Flammarion, cientista francês, o titulou de O Bom Senso Encarnado. Depois que todas as mensagens foram muito bem analisadas, Kardec deu início ao Livro dos Espíritos, esse livro que hoje todos terão em mãos. Primeiro livro da codificação da doutrina. E como eu disse, quem não tem, vai levar. Como as manifestações começaram a surgir em várias reuniões ao mesmo tempo, Kardec, pesquisador que era, começou a enviar as mesmas perguntas para vários lugares diferentes ao mesmo tempo. E, embora com palavras um pouco diferenciadas, todas as respostas eram idênticas. E é esse critério notado por Kardec desse nome de universalidade dos espíritos. Ou seja, vários espíritos de diversos lugares falando ao mesmo tempo sem se conhecer. Como as informações batiam umas com as outras, a conclusão que Kardec chegou é o seguinte, é que as respostas eram verdadeiras. E a partir daí, Kardec teve a certeza da missão que lhe fora confiada. E como nós costumamos dizer, ele se dedicou de corpo e alma. Com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, dava-se o pontapé inicial para surgir a doutrina espírita. Kardec não foi o criador do espiritismo. Kardec foi o codificador. Ou seja, o mensageiro entre o plano espiritual e o plano material. O espiritismo não tem fundador, não tem líder e não tem dono. Chico Xavier não foi dono, como pensam algumas outras religiões. A doutrina não possui um chefe humano a quem nós temos como seguidor. Nós temos sim, como referência, pessoas com certo conhecimento da doutrina e que fazem a sua divulgação, sempre de conformidade com os ensinos de Jesus. Então, a doutrina espírita não possui líderes que influenciam multidões, cobram o dízimo e não aceitam ser questionados. Dizem algumas religiões que a palavra não pode ser questionada. E por palavra é aquilo que está na Bíblia. E a doutrina espírita é muito diferente. Por quê? Porque o espiritismo é a doutrina do questionamento. É a doutrina dos porquês. Porque uns são pobres e doentes, enquanto outros ricos e saudáveis. Porque umas crianças são inteligentes e outras não, se são da mesma família, nasceram na mesma casa. E um monte de outras questões a gente tem na nossa cabeça, com relação ao nosso trabalho, com relação à nossa família, com relação à política, com relação à sociedade. E aí vem Jesus e diz o seguinte, se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ficar libertos. Conheça a verdade, que a verdade não libertará. Então, essa é a função da doutrina espírita nas nossas vidas. Consolar através da informação correta. O Espiritismo vem explicar o porquê que acontecem as coisas nas nossas vidas. E quando a gente fica sabendo do porquê e o que nos espera no futuro, a gente passa a aceitar as coisas e passa a sofrer menos. E quando eu falo aqui em futuro, eu não estou falando para 10, 50, 100, 200 anos, não. Nós estamos falando em eternidade. Eternidade. Então, as casas espíritas estão de portas abertas para acolher e para consolar. Corpo, pensa,
raça, partido político, orientação sexual, religião, nada disso interessa para o Senhor. O que interessa é o acolhimento. O Espiritismo, ele nos consola porque tem Jesus como modelo de vida. E para entender o Espiritismo, nós temos que estudar Kardec. Pergunta, por que Kardec? Porque foi Kardec quem primeiro conversou, pesquisou sobre o que nós chamamos de nós. Ah, mas eu não posso ler outro livro? Como pode? É. Kardec é a âncora, e os outros livros são a apoia do sistema. Então, os mortos vieram nos contar como que era o lado de lá, o que eles encontraram, como que eles foram recebidos, quem que os recebeu, como é que eles estão lá na atualidade. Resumindo, eles vieram nos falar que nós apenas trocamos de vestimenta e de moradia. A nova roupagem que nós vamos falar seria a nossa formação moral. E a nova moradia construída com os tijolos que nós enviamos para lá. Esses tijolos têm nome: esforço, respeito, honestidade, vivência em troca do bem comum. Ou seja, esses tijolos são feitos somente de coisas boas. Aí vem a pergunta: precisa de consolo maior? A gente saber que cada um recebe de conformidade com a nossa vocação? E aí nós temos que refletir. O que é que nós estamos plantando hoje? Se necessário for, mudemos o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de agir. Às vezes a gente depara com pessoas que falam assim: eu sou mesmo assim, eu nasci assim, vou morrer assim, comigo qual é qual, pedro é pedra, quando a gente encontrar uma pessoa desse jeito, façamos uma prece a ela, porque ela está desconectada completamente. Ah, mas eu estou velho para mudar. A gente ouve muito. Quando também aconteceu isso com a gente, lembrando dos trabalhadores da última hora, da parábola de Jesus. Aqueles que começaram a trabalhar às 3 horas da tarde, receberam o mesmo salário daqueles que começaram a trabalhar nas primeiras horas do dia. Então, todas as religiões são boas. Todas as religiões são boas. Os caminhos eles são diferentes. Cada uma das religiões tem a sua maneira de apresentar a salvação. E cabe a cada um de nós escolher. O Espiritismo, ele tem a sua origem na comunicação com os Espíritos. As outras religiões, na interpretação pessoal da Bíblia. Por essa razão, as mais variadas religiões. Para não incorrer em erro ou equívoco, eu vou ler aqui, pausadamente, a origem de alguma das religiões que nós conhecemos. Constantino não gostava da igreja judaica e fundou a católica. Lutero não gostava da igreja católica e fundou a luterana. Calvino e John Knox não gostavam da luterana e fundaram a presbiteriana. Henrique VIII não gostou que eles negassem o casamento católico e eles fundaram a igreja anglicana. John Wesley não gostava da igreja anglicana e fundou a metodista. Joseph Smith não gostou da metodista e fundou a igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que nós conhecemos como os Mormons. John Smith não gostou da anglicana e fundou a igreja batista. William Miller não gostou da batista e fundou a igreja adventista. Ellen White não gostou da adventista porque ele dizia que faltava alguma coisa. E aí ela fundou a igreja adventista do sétimo dia. Charles Russell não gostou das igrejas adventistas e fundou a Testemunha de Jeová. Pastores que não gostavam de nenhuma dessas igrejas fundaram os pentecostais. Aqueles que não gostavam das pentecostais estão fundando igrejas com paredes pretas, barzinhos, pista de skate e até dança pública. Todas essas igrejas vieram de uma única fonte que é a Bíblia, mas que foram se multiplicando de acordo com o entendimento das pessoas.
Agora a gente vai para a segunda parte. Como eu comecei falando no livro dos Espíritos, também quero terminar falando do livro dos Espíritos. Esse livro é tão importante nas nossas vidas que todos nós deveríamos ler constantemente. Informações temos de que o Chico Xavier leu esse livro mais de 100 vezes. E eu sempre ouço as pessoas dizerem que o livro dos Espíritos é de difícil leitura. E aí eu pensei, alguma coisa tem que ser feita. Nós não podemos deixar um tesouro dessa grandeza ficar escondido. Nós temos que colocá-lo em divulgação. E foi aí que ampliamos as informações com o objetivo de atender o quê? Aqueles que não gostam ou não têm tempo para uma leitura mais aprofundada. Foi elaborado, então, um dicionário ampliado. E a esse dicionário foi atribuído um nome, Dicionário Curioso. Finalidade, matar a curiosidade para os curiosos e de aprendizagem para aqueles que desejam aprender. Ou seja, nós facilitamos demais o nosso tempo. Quando eu falo nós, é porque não foi só eu que fiz. Eu tenho certeza da assessoria da espiritualidade. O livro dos Espíritos, ele possui 1019 perguntas com respostas. Tem as perguntas e depois embaixo tem as respostas. Como eu disse, Kardec perguntava aos Espíritos e os Espíritos respondiam as perguntas. Nós fizemos o inverso. Nós colocamos as respostas como forma de busca para o entendimento. Esse que nós chamamos de invertência. Das 1019 perguntas com respostas, nós transformamos em 4.095 maneiras de você buscar o que você quer. Então ficou bem didático mesmo. Então, hoje você quer saber, vai lá no dicionário do Google. No livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as respostas. Quer sejam respostas diretas, quer sejam respostas nas entrelinhas. Então, isso é consolar. E consolar é também e principalmente instruir. Desde o nascimento até a morte. Tudo, quando eu falo tudo, é tudo, tá? Tudo que pode acontecer de importante na vida de cada um está nesse livro. Tudo. Se você imaginar a sua vida, está nesse livro. Então, a intenção do dicionário é aguçar a vontade de estar manuseando esse livro. Pergunta: qual a finalidade desse aguçar? Entender o Consolador mediante por Jesus. Ah, mas que benefício vai me trazer? Nada. Vai te trazer paz, harmonia, prosperidade espiritual, prosperidade material, quem não gosta, entendimento para melhor fazer as escolhas. Nós temos que fazer escolha para todo momento na nossa vida. É na profissão, é onde você quer morar, é onde você quer passear, é quem você quer escolher para governar a sua cidade, o seu país. Nós temos que escolher o que é. Então o Espiritismo faz isso com a gente, porque ele é o Consolador prometido por Jesus. Pergunta: quem garante que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus? Vamos pelo que Jesus disse: rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador que ficará convosco para sempre. Bom, logo não pode ser uma pessoa. Pessoas morrem, pessoas não ficam para sempre. Pessoas abrem e fecham igrejas. Pessoas fundam religiões, e se não der certo, elas mudam de nome, igual nós vimos aqui, e vão se ajeitando de conformidade com o interesse de cada um. Então vamos a um fato histórico. O que é o fato histórico? É aquilo que aconteceu. No ano de 553 d.C., a Igreja Católica acreditava e ela pregava a reencarnação. À época, estava no poder o imperador romano
Justiniano I. Justiniano se apaixonou por uma meretriz de nome Teodora e com ela veio se casar. Por força do casamento, Teodora, de meretriz, tornou-se imperatriz, ou seja, esposa do imperador. E as meretrizes da época comemoravam e diziam para todo mundo que havia uma delas no poder agora. Né? E divulgaram, e elas estavam espalhando e fazendo a maior festa. Teodora, irritada com a atitude das colegas, mandou matar todos. E os sacerdotes da época viviam dizendo a Teodora: ó, você vai ter que pagar, você vai nascer de novo, você vai ter outra vida, você vai pagar isso daí. E que ela jamais ficaria impune das atitudes que ela tomou. E ela chamou o seu marido e falou para ele: meu amor, gente, não precisa nem falar o nome apaixonado que faz, né? Vamos acabar com esse negócio de reencarnação. Eu não aguento mais ouvir dos sacerdotes e eu vou ter que voltar e vou ter que pagar. E Justiniano mandou que tirasse da Bíblia a palavra reencarnação. Vejamos, cada um foi moldando de conformidade com seus interesses. Como os ensinos vieram dos espíritos, os espíritos não morrem, por essa razão a gente acredita ou tem certeza que ficará para sempre. E espírito que se apresenta através das batidas disse se chamar de espírito da verdade. Lá atrás, enviarei outro consolador, que será o espírito da verdade, que ficará conosco para sempre. João 14, 16, 17. Então, por ter surgido da parte dos imortais, nós acreditamos que Jesus cumpriu o prometido de ser enviado para nós a nova doutrina. O dicionário que será aqui apresentado tem o objetivo único: conhecer a verdade. Qual é a verdade? A de Jesus. Ah, mas quem falou isso? Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a explicação agora, eu vou explicar como é que vai funcionar esse dicionário. O dicionário, ele tem 94 páginas. Eu vou distribuir uma partezinha. Essa aqui é uma parte da folha do dicionário. Nós temos aí, esse texto tem bastante. Se a gente ver aí, ó, sobre a morte, está vendo? Tem aqui na coluna da esquerda o nome e uma quantidade de números, não tem? Sim. Certo. Por exemplo, eu vou pegar o que tem mais aqui: é morte, nascimento e política. Os três que tem mais. Significa o quê? Que sobre a morte, você vai encontrar 131 formas de você saber o que você quer. Você quer saber sobre a morte? A gente tem aqui na apostila, né? Essa apostila aqui. Quer saber sobre a morte? Né? Olha aqui na apostila, tem 131 formas de você saber o que é. Tem 91, acho que 91 sobre o nascimento e 135, não sei aí, sobre a política. Então, aí, a gente olha aqui e na frente aqui tem um número que você vai achar no livro dos Espíritos a resposta. Entendeu? Nós vamos achar que tem no livro dos Espíritos a resposta. E na última, as 5 ou 6 últimas folhas dessa apostila, tem na íntegra
a palestra que eu fiz sobre a apresentação dessa postura. Tá? Aqui está aqui agora e mais algumas informações. Com a pessoa, na casa dela, ela olhar. Outra coisa, de posse dessa postura, é muito importante você estar folheando ela, manuseando folha por folha, para você se inteirar. A própria postura vai te jogar dentro dela. Ela mesma, você vai manuseando, você vai familiarizando com ela. Quando você está assistindo a televisão e você ouve um assunto lá, sobre um vendaval, morreu gente, não morreu, caiu um avião, vai mesmo dizer assim, você encontra a resposta. Então aqui tem 4.000 fórmulas de você deixar o que você quer. Tem uma outra coleção sobre o livro de andar. Tem uma outra coleção que fala sobre o livro dos Espíritos, de 10 volumes, que detalha minuciosamente cada questão. Eu já comecei um trabalho nele, e eu acredito que até o final do ano a gente termina, que vai complementar muito isso daí. Então vai ficar muito fácil a gente estudar o livro dos Espíritos agora. Deu para a gente entender que a apostila é composta de 3 colunas. A primeira coluna é o assunto que você quer, em geral. A segunda coluna, dentro do assunto geral, qual é o assunto específico que você quer. Tá? E a terceira coluna é onde nós vamos encontrar a resposta. A apostila foi elaborada de tal modo que qualquer pessoa, mesmo sendo leiga, possa encontrar o que ela procura com facilidade. Quer dizer, então todos nós teremos chance. Importante, imprimir, tá? Imprimir. Às vezes a pessoa deixa no celular, não funciona. É pequenininho, você tem que ter todo o material didático. Alguém que é professor? Tem professor? Você é professor? Então, todo o material tem um dicionário, né? Você tem que pelo menos familiarizar com ele como é que funciona, né? Qualquer livro de informação, você tem que estar manuseando ele, né? Eu estudei estudo de medicina chinesa, trabalho com ela. Então, eu tenho que estar manuseando todos os livros. Antes de ler o livro, eu tenho que. Por quê? Porque é um livro muito com informações. Então, todos nós temos que familiarizar com isso daí. Tá? Repassar folha por folha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me adicionar no WhatsApp. Podem perguntar que nós vamos responder. Tá? Tem um sacerdote argentino, Alfonso Milagro, no seu livro 5 Minutos de Deus, que ele já desencarnado, diz o seguinte: foi muito bom que no ano passado você não foi ruim, mas seria muito ruim se esse ano você não fosse melhor. Eu digo a vocês que foi muito bom que você não comparecer, mas seria muito ruim se vocês não se esforçassem para colocar na prática aquilo que foi colocado aqui. Todos têm esse papelzinho. No final do papel, tem aí um número do meu WhatsApp. Vocês adicionam, tá falando dela? Então, o WhatsApp é 17 9 81 90 19 29. Eu mando um PDF e vocês imprimem em qualquer papelaria no tiro certo. É a única despesa que vocês vão ter com a impressão, porque eu estou oferecendo gratuitamente para vocês. E quem não tiver o livro agora, pode vir aqui na frente e pegar.
Aí significa o quê? Que todos aqui temos um livro. Porque se não tem em casa, vai levar agora. Se tiver em casa, não precisa, né? A não ser que você tenha alguém que você queira presentear. Mas aí depois você pede para a pessoa entrar, imprimir a apostila, porque lá no final tem a palestra que ela não assistiu aqui, que vocês vão ver, tem muito mais informação do que aqui agora, entendeu? E aí é um jeito que eu achei de divulgar a doutrina espírita. E vocês vão ver que tem coisas que vocês nem sonhavam que vão aparecer. As respostas, as perguntas e as respostas. Alguém quer fazer alguma pergunta que ficou alguma dúvida? Então, da minha parte, gratidão para vocês. Até uma próxima experiência. Atrapalhei ali, né? Mas não. Gente, não tem, levanta a mão que eu vou levar, porque vocês estão com vergonha. Eu quero um papelzinho desse telefone. Para quem pegou o livro, aqui na última página tem um carimbo com o WhatsApp. Tá? Quem não pegou? Você vai procurar o que você quer na apostila, aí você vem aqui, ó. Você tem um livro, você não Eles entram muito daquilo que eles têm boa parte, mas a gente não tem alguém mais sabe? Alguém mais? Tranquilo? Gostaria então de agradecer ao Vanessa mais uma vez pela boa grupo. E agradecer também pela iniciativa de divulgação da doutrina espírita de uma maneira muito mastigada, né? Basta boa vontade de todos nós. Muita coisa interessante de ler, quando reler, conta um punhado de coisa que não lembrava, quando reler, conta um punhado de coisa extremamente atual para todos nós. Muito obrigado pela palestra de hoje. Nós agradecemos. Nós vamos agora fazer a oração, os passos, depois tem um chá lá no fundo para todos nós. Amado Mestre Jesus, nesse instante, um pensamento elevado até Ti, ao nosso Criador, nossa Mãe Santíssima e aos Espíritos amigos. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade dessa noite abençoada, que estamos aqui reunidos em Seu nome, com o intuito de aprender um pouquinho mais dessa doutrina de amor e de caridade
Contemple o amor e a misericórdia de Deus, os fluidos tão necessários para o seu equilíbrio físico e espiritual. Que a paz e o amor do nosso Senhor seja sempre conosco.